O sol já queimava alto no céu quando Lucas Montenegro desceu da sela do cavalo, o corpo largo coberto de suor e poeira. Respirou fundo, como fazia todas as manhãs, puxando para os pulmões o ar seco daquela terra dura que era só dele. A fazenda estava silenciosa, como sempre. O silêncio era seu velho conhecido, quase um consolo, ainda que, nos dias mais escuros, parecesse mais uma sentença. A fazenda Montenegro se estendia por mais de 80 hectares. Terra árida, castigada pelo sol impiedoso que aparecia na fazenda, era uma extensão de horizonte cercada de árvores cheias de pomar e flores. Tudo ali parecia parado no tempo, como o próprio Lucas. No centro da propriedade, a casa de madeira envelhecida se mantinha de pé como um sobrevivente. A varanda era longa, o telhado rangia com o vento, e as janelas estavam sempre cobertas com panos grossos, bloqueando o calor, talvez, as memórias. Ali, Lucas passava suas noites olhando para o vazio, tentando encontrar respostas que pararam de vir anos atrás. Do lado do celeiro, Thor, o cachorro, já se aproximava com o passo firme. Era um vira-lata grande, forte, com pelos marrom claros manchados de terra, olhos atentos e a fidelidade de quem conhece a dor do dono. Desde que era filhote, fora a única companhia constante de Lucas. Thor o seguia por todos os cantos, como se soubesse que o silêncio entre os dois era mais sagrado que qualquer conversa. Fazia 7 anos que Lucas morava ali completamente sozinho. Desde a morte do pai, um homem rígido, severo, mas justo, e do rompimento com a mulher que jurou amor eterno e o traiu com o próprio capataz, Lucas fechou-se ao mundo. Deixou a cidade, os amigos, as festas, o riso fácil e qualquer esperança de ser feliz. Passou a viver apenas para cuidar da terra, dos animais e para se manter respirando. Ele não era um homem velho, mas os anos duros o tornaram mais rígido, mais calado. Os músculos largos carregavam marcas de esforço e sacrifício. A pele, antes bronzeada pelo sol de juventude, agora era curtida por ventos secos e mágoas profundas. Seu olhar cinza era o de quem viu demais, confiou demais e perdeu tudo. Todos os dias eram iguais. Acordava antes de Thor. Levava baldes de água até o curral. Cuidava das vacas, vigiava o milharal e verificava se os arames das cercas estavam em ordem. No fim do dia, voltava para casa, jantava qualquer coisa que tivesse no armário, geralmente feijão com carne seca, e sentava-se na varanda para ouvir o silêncio que, vez ou outra, lhe respondia com sussurros do passado. Era um fim de tarde assim quando tudo mudou. Lucas estava sentado, talher em uma mão, prato na outra, com Thor deitado aos pés da cadeira. O vento soprava morno, arrastando areia pelo chão da varanda. A luz do entardecer banhava a paisagem com tons de cobre e ouro, e os grilos já começavam a cantar. De repente, Thor se levantou bruscamente. Os pelos do pescoço eriçaram, e ele rosnou baixo, tenso. Suas orelhas estavam em alerta, focadas no mato alto da cerca leste. O que foi agora, Thor? Um coiote? Murmurou Lucas, levantando devagar, pegou sua lanterna querosene encostada na parede da varanda. O cachorro não respondeu, claro, mas correu com rapidez, latindo de forma estranha, como se quisesse que Lucas o seguisse. Havia algo diferente. Lucas se levantou imediatamente, pegou uma jaqueta de frio e seguiu os rastros do cão. Atravessaram o pasto, passaram pelo velho bebedouro e foram até um canto da propriedade onde o mato era alto e a cerca já precisava de reparos. Thor parou e latiu baixo, arfando, olhando para o chão. Foi então que Lucas viu uma figura caída, enrolada nos próprios braços, com roupas rasgadas e o corpo sujo de terra e sangue seco. A primeira reação dele foi achar que era um corpo sem vida, até que um gemido fraco escapou dos lábios da mulher. Meu Deus! Ele murmurou, ajoelhando-se ao lado dela. O coração acelerou. Ele não sabia como reagir. Há anos não tinha contato com ninguém. Nunca imaginou encontrar alguém, ainda mais naquela condição, nos limites da sua propriedade. A mulher jovem estava ferida, mas viva. Os cabelos estavam emaranhados, o rosto arranhado e inchado, a boca rachada de sede. Ela parecia ter fugido de algo. Ou de alguém. Lucas tocou seu pescoço. Pulso fraco.
Mas ainda havia esperança. Sem hesitar mais, a pegou nos braços. Ela era leve como uma pluma. O calor do corpo dela se misturou ao calor do deserto. Thor o acompanhava de perto, como se compreendesse a gravidade do momento. Na casa, Lucas a deitou sobre sua própria cama, a única cama de verdade. Improvisou um travesseiro, buscou água morna, lavou suas feridas com cuidado. Cada toque era cauteloso, quase reverente. Fazia anos que não tocava alguém com tanto zelo. Havia algo nela, algo inexplicável. Durante a madrugada, ela teve febre. Lucas passou panos frios em sua testa, molhou os lábios dela com chá de hortelã e murmurou orações antigas que nem lembrava mais que sabia. Thor deitou-se na porta do quarto, como se vigiasse não só a casa, mas a alma ferida do dono. O rosto dela, mesmo machucado, era lindo. Havia traços delicados, quase aristocráticos, mas completamente apagados pela dor e pelo medo. Lucas se perguntava o que teria acontecido. Quem era ela? De onde vinha? Ao amanhecer, ela abriu os olhos. Um par de olhos castanho claros, intensos, perdidos. Onde estou? Sussurrou, confusa. Lucas se aproximou devagar. Está em minha fazenda. Te encontrei caindo perto da cerca. Estava desacordada, ferida. Como se chama? Ela hesitou por segundos que pareceram eternos. Me chamo Clara. Lucas percebeu o vacilo. Não era um nome real. Mas ele não questionou. Não era da conta dele, ainda. O que aconteceu com você? Ela desviou o olhar, trêmula. Não posso dizer. Lucas assentiu com a cabeça, olhando para Thor, que observava tudo em silêncio. Tudo bem. Não precisa. Descanse. Durante os dias seguintes, ela dormia muito. Recuperava-se lentamente. Lucas, sem saber porquê, passava mais tempo em casa, deixando o trabalho para depois. Fazia mingau, cuidava das feridas, limpava o suor do rosto dela. A cada gesto, algo dentro dele começava a se romper, como se as paredes da alma estivessem trincando. Thor ficava cada vez mais próximo dela. Dormia aos pés da cama, lambia sua mão, abanava o rabo. Lucas se perguntava como aquele cachorro, tão desconfiado com todos, conseguia confiar nela tão rápido. Clara, como dizia se chamar, sabia que estava jogando com o destino. Não podia contar a verdade. Herdeira de uma fortuna suja, marcada por traições e um noivado forçado com um homem perigoso, ela fugira no meio da madrugada com uma mala leve que perdeu no caminho e o coração pesado. E agora estava ali, no meio do nada, sendo cuidada por um homem rude, mas com olhos honestos. Ela observava enquanto ele fazia café, cortava lenha, alimentava os animais. Era um homem de poucas palavras, mas de gestos precisos. Forte, sim, mas quebrado por dentro. Lucas também a observava. Reparava nos modos refinados dela, no jeito como tentava disfarçar a dor, como acariciava a Thor com ternura. Não havia como negar, ela não era do tipo de mulher que se via naquela vila simples. E por mais que não dissesse uma palavra sobre seu passado, ele sabia que havia uma história ali, e que ela não era qualquer uma. Certa tarde, enquanto ele limpava o celeiro, ela apareceu na porta. Obrigada por tudo, disse, com a voz ainda fraca, mas firme. Lucas parou o que fazia e a olhou. Não fiz mais que minha obrigação. Você me salvou. Isso não é obrigação. Um silêncio pairou entre eles. Eu não estou acostumada a salvar ninguém, ele respondeu, voltando a varrer o chão. E você, também não parece alguém que precisa ser salva. Ela sorriu. Pela primeira vez. Eu preciso, mais do que imagina. Naquela noite, Lucas não foi para o alpendre. Ficou dentro de casa. Fez um jantar simples, dividiu com ela. Conversaram um pouco. Mas o silêncio, aquele silêncio não era o mesmo de antes. Era um silêncio cheio de coisas que ainda seriam ditas. E enquanto Thor dormia encostado à porta, Lucas olhou para a mulher sentada à sua frente e pensou algo que não ousava dizer em voz alta. Talvez,
eu tenha começado a viver de novo. Clara já estava acordada há alguns minutos quando ouviu o som da lenha estalando no fogão a lenha. A casa ainda estava silenciosa, mas o cheiro de café fresco se espalhava pelo ar, como um convite para o mundo real. Seus músculos ainda doíam, e o corpo carregava as marcas da fuga, mas já era capaz de se levantar com mais firmeza. Quando entrou na cozinha, encontrou Lucas com as mangas da camisa arregaçadas, mexendo em uma panela de ferro com feijão e torresmo. O cabelo castanho estava bagunçado, e o rosto, que sempre parecia feito de pedra, agora tinha uma expressão menos dura. Ele olhou de relance e disse com a voz grave e baixa: "Dormiu bem?" Ela assentiu, tímida. Ainda não sabia como se comportar diante dele. Lucas era direto, mas respeitoso. Gentil em seus gestos, embora jamais sorrisse. Eu queria ajudar. Fazer algo útil. Ajudar? Ele arqueou a sobrancelha, surpreso, e limpou as mãos no pano pendurado no fogão. Ainda está se recuperando. Pode descansar mais alguns dias. Não quero ser um peso. Me deixa fazer alguma coisa. Lucas hesitou. Nunca havia dividido sua rotina com ninguém, ainda mais com uma mulher frágil e misteriosa que aparecerá do nada. Pode lavar algumas verduras, se quiser. Tem uma bacia na varanda. Mas só se sentir firme. Clara sorriu com delicadeza, um sorriso de agradecimento silencioso. Na varanda, sentou-se sobre um caixote de madeira e começou a lavar algumas cebolas e cenouras da horta. Tora a acompanhou, deitando ao lado dela, abanando o rabo toda vez que ela o acariciava. Lucas a observava pela janela. Aquela mulher, havia algo nela que o incomodava e o atraía na mesma medida. Não era apenas a beleza ou a fragilidade. Era o contraste entre a nobreza dos gestos e o mistério nos olhos. Ela não era daquela região. Não era como as moças do povoado que apareciam vez ou outra para vender leite ou colher ervas. Havia postura, requinte, cuidado até na forma de falar. "Quem é você, Clara?" pensou ele, com a colher de pau parada na mão. Naquela tarde, ela insistiu em ajudar no estábulo. Pegou o balde de água com dificuldade, ainda mancando levemente, mas determinada. Lucas se aproximou devagar, tirou o balde da mão dela e falou sem encará-la: "Não precisa se provar. Aqui ninguém está esperando nada de você. Eu preciso me provar para mim, Lucas. Não suporto me sentir fraca." Ele a olhou por alguns segundos. Havia verdade naquela frase. Um peso antigo escondido por trás da firmeza da voz. "Então, me acompanha. Vou te mostrar como alimentar as galinhas." Clara o seguiu pelo terreno enquanto Thor corria à frente. O céu já começava a mudar de cor, num laranja avermelhado típico do pôr do sol no oeste. Os dois caminhavam lado a lado, em silêncio, mas havia algo diferente agora. Um fio invisível começava a ligar os dois, ainda tênue, mas crescente. Naquela noite, depois do jantar, Clara se sentou à beira da varanda com Thor deitado ao seu lado, enquanto Lucas afiava uma faca de caça perto da porta. "Sabe", disse ela, olhando o céu cheio de estrelas, "não lembro a última vez que vi o céu assim." "E como era o céu onde você morava?" Clara hesitou. "Nublado. Quase sempre. E cheio de janelas ao redor. Muitas luzes, pouca paz." Lucas parou de afiar a faca. "Cidade grande?" "É." "Fugiu de lá?" Ela não respondeu. Apenas olhou para frente, com os olhos marejando em silêncio. Lucas não insistiu. Mas dentro dele algo doía. Queria proteger aquela mulher, mesmo sem saber de quem ou de quê. E isso o deixava inquieto. Durante os dias seguintes, Clara passou a fazer parte da rotina. Ajudava na cozinha, limpava alguns cantos da casa, arrumava o quarto onde dormia. Lucas, sem perceber, começou a deixar de fazer as coisas sozinho. Pegava 2 pratos no armário, cortava a lenha em dobro, buscava água para 2. Thor, por sua vez, parecia mais feliz do que nunca, como se pressentisse que algo novo estava surgindo ali. Certa manhã, Clara apareceu na cozinha vestindo uma camisa velha de Lucas, que usava como vestido improvisado.
O tecido largo deixava à mostra as pernas bronzeadas, e por um segundo, Lucas desviou os olhos, como se aquilo fosse errado. Desculpa, só tinha isso limpo, ela disse, envergonhada. Não, tudo bem, respondeu ele, com a voz rouca, desviando o olhar. Foi a primeira vez que Lucas percebeu, de verdade, a mulher diante dele. Não só como alguém frágil a quem resgatara, mas como mulher, como presença, como desejo reprimido há anos. E isso o abalou. Certa tarde, quando foi até a cidade buscar mantimentos, Lucas ouviu uma conversa estranha no armazém. Dizem que uma moça da capital fugiu de um casamento com um tal empresário perigoso. Apareceu cartaz de procura por ela na cidade vizinha. Dizem que ela tá viva, escondida em algum lugar aqui pelas fazendas. Lucas gelou por dentro, mas manteve a expressão impassível. Na volta para casa, cavalgou em silêncio. E quando chegou, Clara estava no celeiro, acariciando Thor, com o sol poente dourando seus cabelos soltos. Ele desceu do cavalo devagar. Ela olhou para ele e sorriu. Um sorriso doce, verdadeiro, confiante. E ele, naquele instante, sentiu uma certeza estranha. O que quer que essa mulher esteja escondendo, vale mais do que qualquer verdade. O frio da noite começava a invadir os cantos da casa, e Clara se encolheu levemente na cadeira de balanço da varanda, puxando o chale que Lucas havia deixado para ela sobre os ombros. Thor estava deitado aos seus pés, atento a qualquer movimento. O céu na fazenda era uma tapeçaria de estrelas, e o silêncio da noite parecia amplificar cada batida do seu coração. Lucas surgiu na porta com 2 canecas fumegantes de chá. Estendeu uma para ela, e sentou-se no degrau da varanda, alguns passos de distância, como costumava fazer. A distância era física, mas algo invisível já os unia. Amanhã vou até o vilarejo de novo, disse ele, olhando para a noite. Preciso buscar algumas peças para a cerca. Posso ir com você? Lucas a olhou, surpreso. Lá não é lugar para alguém tão delicada. Clara sorriu com um ar quase provocador. E você acha que sou só isso? Acho que você carrega segredos demais para se misturar com o povo de lá. Houve um silêncio. Ela apertou a caneca com mais força. E se eu dissesse que nem eu sei direito quem eu sou, Lucas? A frase ficou no ar, pesada, sincera demais para ser ignorada. Lucas não respondeu, mas algo em seu olhar suavizou. No dia seguinte, Clara insistiu em acompanhar Lucas. Ele relutou, mas acabou cedendo. Montada atrás dele no cavalo, segurando firme em sua cintura, ela sentia o cheiro de couro, terra e madeira. O caminho era longo, mas cada passo do cavalo parecia aproximá-los mais. No vilarejo, os olhares curiosos não demoraram a aparecer. Quem é essa? Cochichavam. Tá morando com o Lucas? Especulavam. O velho Johnson, dono da ferragem, deu uma olhada enviesada para Clara e perguntou baixinho. Essa moça tem nome, Lucas? Tem. Mas não é da sua conta, respondeu ele, seco. Clara olhou para o chão, envergonhada. Enquanto Lucas carregava as ferragens, ela foi até o pequeno empório comprar sabão e alguns tecidos para costurar algo mais apresentável. Foi então que notou um homem alto, de sobretudo escuro, parado na entrada do bar. Ele a olhava fixamente. Ela gelou. Virou o rosto e voltou para perto de Lucas, sentindo o coração disparar. Tudo bem? Perguntou ele, percebendo a mudança súbita. Nada, só um calafrio, respondeu, tentando disfarçar. Na volta, Clara parecia inquieta. Lucas também. Algo havia mudado. À noite, quando já estavam prontos para dormir, Thor começou a latir. Forte. Agressivo. Lucas saiu imediatamente, rifle na mão. Clara foi atrás, hesitante. Lá fora, entre as árvores, havia uma movimentação. Mas quando chegaram perto, não havia mais ninguém. Apenas uma pegada profunda na lama. Isso foi gente, murmurou Lucas, examinando o chão. Clara recuou um passo. Seus olhos estavam arregalados. Ela reconhecia aquela pegada.
Sabia o peso que ela carregava. Lucas, sussurrou, se eu te contar tudo, você me mandaria embora? Ele a olhou. Os olhos escuros fixos nos dela. Só se o que você esconder colocar minha vida em risco. Ou a do Thor. Ela engoliu em seco. Não. Só a minha. Lucas abaixou o rifle e disse, com voz firme. Então começa a falar. Antes que seja tarde. Clara olhou para o chão. Para as mãos. Para o céu. E respirou fundo. Meu nome não é Clara. Lucas não se espantou. Já sabia. Meu nome é Amélia. Amélia Monteiro. Ele piscou. Monteiro? Como nos jornais. Ela assentiu. Eu sou filha de Sebastião Monteiro, dono do Grupo Monteiro de Engenharia e Investimentos. Mas eu fugi. Fugi do meu casamento. Do homem que meu pai queria que eu aceitasse. E que quase me matou quando tentei recusar. Lucas ficou em silêncio. Muito tempo. Depois, murmurou. Por que você não me contou antes? Porque eu não sabia se podia confiar. Porque a última vez que confiei em alguém do meu próprio sangue, me colocaram em um casamento forçado com um homem cruel. Thor se aproximou e lambeu a mão dela. Como se dissesse, agora você tá em casa. Lucas olhou para o chão. Depois para ela. Aqui, ninguém vai te machucar. Mas se esse homem te procurar, eu vou estar preparado. A noite passou em silêncio. Mas nos olhos de Lucas, algo havia mudado. Não era só um sentimento de proteção. Era algo mais profundo, mais íntimo. Ele havia se apaixonado por Clara, ou melhor, Amélia. E agora, tudo estava prestes a mudar. O céu amanheceu cinzento sobre a fazenda de Lucas. As nuvens pesadas pareciam anunciar mais do que apenas chuva. Havia um clima estranho no ar. Como se a verdade tivesse aberto uma ferida invisível e agora o vento do oeste soprasse direto sobre ela. Lucas passou a manhã em silêncio, consertando as cercas e afiando ferramentas no celeiro. Thor seguia de perto, atento aos passos do patrão, como se soubesse que algo grave rondava aquele lugar. Clara, ou melhor, Amélia, observava pela janela da cozinha, com uma sensação inquietante no peito. A verdade dita, por mais libertadora que fosse, havia deixado um vazio entre eles. Mas era hora de encarar as consequências. Depois do almoço, Amélia se aproximou de Lucas no campo. Ele martelava uma das estacas da cerca com força demais, como se quisesse expulsar a raiva que nunca demonstrava. Você tá bravo comigo? Perguntou, suavemente. Ele parou o martelo no ar, mas não a olhou. Tô tentando entender como você entrou na minha vida, do nada, cheia de mentiras e com gente perigosa no seu rastro. Eu não menti. Eu só não contei tudo. Tive medo. Você não sabe o que é viver presa, com medo de que até sua sombra te machuque. Ele a encarou, finalmente. Eu sei. Mais do que você imagina. Os olhos dela se arregalaram. Havia uma história ali também. Algo enterrado nas terras vermelhas daquele fazendeiro calado. Mas ele não disse mais nada. Apenas largou o martelo e voltou a andar. Antes de sair por completo, murmurou. Ninguém te tira daqui contra sua vontade. Nem vivo, nem morto. No fim da tarde, uma tempestade começou a se formar no horizonte. As nuvens avançavam como tropas de um exército sombrio. O vento soprava forte, empurrando as portas do celeiro com violência. Amélia correu para ajudar Lucas a cobrir os sacos de grãos. Você devia estar lá dentro. Ele gritou, tentando fechar a porteira. Eu não vou te deixar sozinho. Ela rebateu, puxando a lona junto com ele. Quando a chuva caiu, caiu como se o céu estivesse desabando. Gotas grossas, geladas, como balas de gelo. Os dois correram até o estábulo e se refugiaram ali, ofegantes, encharcados. Thor entrou logo depois, sacudindo a água. Lucas tirou o chapéu e olhou para ela. Os cabelos grudados no rosto, os olhos cintilando mesmo na sombra.
Você devia estar tremendo de frio, disse ele, tirando a jaqueta e colocando sobre os ombros dela. Tô, mas tô viva. E, pela primeira vez em muito tempo, me sinto segura. Ele hesitou. Depois se aproximou um pouco mais. Sabe o que me irrita, Clara? Amélia, ela corrigiu. Ele sorriu de leve. Tá, Amélia. O que me irrita é que você entrou aqui com essa cara de assustada, esse jeito todo delicado, e agora você já virou parte de tudo isso. Como se sempre tivesse sido daqui. Ela mordeu o lábio inferior. Queria dizer tanta coisa. Queria dizer que sonhava com um lar, com paz. Queria dizer que desde criança achava que morreria sozinha. Mas tudo o que conseguiu foi: talvez eu só tivesse que encontrar o lugar certo. Silêncio. Então Lucas estendeu a mão e tocou o rosto dela. Foi um toque firme, mas cuidadoso. Como quem toca algo que pode quebrar. E ela fechou os olhos. O beijo veio como a tempestade lá fora, intenso, inevitável. Mas diferente dela, aquele beijo aquecia. Como se tudo que fosse feio e escuro tivesse, por um momento, perdido poder. Eles se afastaram, respirando com dificuldade. Lucas olhou para o chão. Isso não devia ter acontecido. Amélia ficou confusa. Por quê? Porque eu sou um homem que perdeu tudo. E você ainda está tentando se reencontrar. Não quero te confundir. Ela sorriu. Você não me confunde, Lucas. Você me âncora. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Só me promete uma coisa. Qual? Que não vai fugir de novo. Ela assentiu. Nunca mais. A tempestade passou, mas uma outra se formava bem longe dali. Era o homem que o pai dela havia escolhido como noivo. O mesmo homem que quase a matou quando ela teve a coragem de dizer não. Agora cavalgava por trilhas estreitas, com passos certeiros. Ele carregava uma foto amassada no bolso e uma arma no coldre. Como se pudesse comprá-la. Como se ela fosse propriedade. Ele sorriu com frieza ao ver as montanhas que cercavam a fazenda de Lucas. Finalmente te achei, boneca. E dessa vez, você não escapa. Ele já havia preparado tudo. Agora, com a força que tinha, ia até a fazenda de Lucas para retomar o controle. Para mostrar que nada, nem mesmo aquele fazendeiro calado e rude, poderia protegê-la. E quando ele estivesse com ela de volta, faria questão de que todos vissem. Amélia não era mais dona do próprio destino. Naquela tarde, Amélia cuidava das galinhas no quintal da fazenda, distraída e ainda frágil, tentando recuperar forças. Conversava baixinho com a mãe, que ajudava a colher ovos na varanda. O sol começava a se pôr quando os cavalos surgiram no caminho. Antes que pudesse reagir, os homens a cercaram rapidamente. Um deles agarrou seu braço com força, enquanto o outro tapava sua boca para abafar o grito. Calada, Amélia. Você vai voltar comigo, rosnou o ex-noivo, a voz fria e ameaçadora. Ela lutava, desesperada, mas o medo e a surpresa eram maiores. Então, um disparo ecoou cortando o silêncio do crepúsculo. Soltem ela, agora! Ordenou, voz firme e autoritária. Os dois homens sacaram facas, avançando em direção a Lucas. Sem hesitar, ele desceu do cavalo e partiu para o confronto. A briga foi intensa e brutal. Lucas usava cada movimento aprendido nos anos solitários na fazenda. Socos certeiros, esquivas rápidas e golpes poderosos. Um dos homens tentou atacá-lo pelas costas, mas Lucas o derrubou com um golpe no estômago. O outro conseguiu desferir um golpe no ombro de Lucas, fazendo-o cambalear, mas a dor só aumentou sua determinação. Enquanto os dois brigavam com toda a força, o ex-noivo se voltou para Amélia, que, aproveitando a distração, conseguiu se desvencilhar da mão que a segurava. Sem pensar duas vezes, ela correu em disparada, seu coração batendo descompassado, enquanto ele gritava atrás dela. Volte aqui, sua desobediente. Lucas ouviu o grito e virou o rosto por um instante, vendo o ex-noivo partir em disparada atrás de Amélia.
Ele redobrou a força na luta, dando golpes que finalmente fizeram os dois homens recuarem, cambaleando e amaldiçoando. Isso ainda não acabou. Gritaram, desaparecendo entre as árvores. Amélia corria com o coração a ponto de explodir no peito. Seus pés descalços tropeçavam nas pedras e na terra irregular, mas ela não podia parar. Atrás dela, ouvia os passos pesados do ex-noivo, cada vez mais perto, seus gritos furiosos ecoando pela imensidão da fazenda. Volte aqui, Amélia. Você não vai escapar de mim. O medo a dominava, mas a vontade de viver e se libertar era maior. Sentiu uma mão firme agarrar seu braço com força, quase a fazendo cair. Ela tentou se soltar, mas era tarde demais. Nesse instante, uma voz irrompeu pelo silêncio da noite que caía. Solte ela, agora. Lucas surgiu das sombras, os olhos flamejando com determinação. Em sua mão, o rifle estava erguido, apontando direto para o homem que a perseguia. O ex-noivo não hesitou. Sacou a arma rapidamente, mas Lucas foi mais rápido. Um tiro ecoou pelo vale, cortando o ar pesado da tarde. O homem gritou, cambaleando para trás, a dor estampada em seu rosto. Ele caiu no chão, segurando o ombro onde o projétil acertara. Amélia, ofegante, caiu nos braços de Lucas. Ele a segurou firme, protegendo-a como um escudo humano. Está bem? Ele perguntou, a voz baixa e rouca, enquanto limpava o suor da testa dela. Ela assentiu, as lágrimas rolando silenciosas pelo rosto sujo. Obrigada, por me salvar. O vento soprava suave, trazendo o cheiro da terra molhada pela recente tempestade. O céu, agora tingido de roxo e azul escuro, parecia testemunhar o início de algo maior. Sob aquele manto de estrelas que começava a surgir, um laço invisível se formava entre eles, feito de confiança, proteção e um amor que já não podia mais ser negado. Lucas apertou sua mão, prometendo, sem palavras, que nunca mais a deixaria sozinha. Os dias se passaram, mas na fazenda de Lucas, o tempo parecia ter encontrado um novo ritmo, mais suave, mais cheio de esperança, como se o próprio vento tivesse aprendido a sussurrar em vez de açoitar. O sol ainda queimava forte sobre as planícies douradas, mas sua luz agora parecia mais cálida, menos impiedosa, como se compartilhasse do mesmo alívio silencioso que agora envolvia os corações daquela terra. Amélia, antes uma mulher ferida, fugida, marcada por promessas quebradas e medos profundos, agora caminhava ao lado de Lucas com passos firmes. Havia, em seu olhar, a firmeza de quem sobreviveu ao inferno e voltou à vida, e, acima de tudo, havia paz. Seus olhos antes assustados agora dançavam com a luz do fim de tarde, refletindo a segurança que só o amor verdadeiro pode oferecer. Não era mais a mulher que chegara à fazenda como um vulto no meio da noite, vestida de medo e silêncio. Era outra. Era ela mesma, inteira. Lucas, por sua vez, parecia ter finalmente tirado as próprias armaduras. O homem solitário, moldado por perdas e pelo peso do passado, havia permitido que o amor o curasse. Quando olhava para Amélia, não era com a atenção de quem teme ser deixado, mas com a calma de quem sabe que finalmente encontrou o seu lugar no mundo. Ele sorria mais. E quando sorria, as linhas de seu rosto endurecido se tornavam suaves, quase juvenis. Cada traço contava uma história, e agora, pela primeira vez, era uma história feliz. O cachorro, fiel como a sombra do sol poente, o seguia onde quer que fossem. Às vezes corria adiante, farejando o vento e espantando pássaros. Outras vezes, deitava-se preguiçosamente sob a varanda, como se dissesse: vocês estão seguros agora. Eu também posso descansar. A rotina da fazenda passou a ter um novo sabor. Pela manhã, Amélia cuidava das galinhas, plantava flores próximas à cerca e enchia baldes com ração para os cavalos. Lucas, sempre por perto, ensinava a lidar com os bois, a cavar os sulcos da terra com precisão, e ria quando ela se sujava toda e reclamava com um brilho travesso nos olhos. À noite, jantavam juntos sob o alpendre, com o céu coalhado de estrelas acima deles e o som distante dos grilos embalando promessas silenciosas. Mas o mundo fora da fazenda ainda carregava ecos de violência. O ex-noivo de Amélia não teve o mesmo destino de redenção.
O tiro certeiro disparado por Lucas, quando ele tentou levá-la à força, não foi letal, mas foi o suficiente para deixá-lo caído, imobilizado, gritando de dor e fúria. Seus 2 homens de confiança, aqueles que se diziam leais, mas que só seguiam a sombra do dinheiro, não hesitaram em fugir diante da ameaça real que se abatera sobre eles. Quando viram Lucas armado, determinado e amparado por moradores da vila próxima, não houve bravura ou honra que o segurasse. Abandonado, o ex-noivo arrastou-se para a floresta mais próxima, tentando se manter longe da vista e do alcance da justiça. Seus passos deixavam um rastro de sangue no chão seco, mas nem isso foi suficiente para comover o destino. Faminto, febril, delirando de raiva e dor, vagou por dias entre os galhos tortos e os arbustos cortantes da mata. A cada noite, os uivos dos coiotes soavam mais próximos. A cada amanhecer, seus pés pareciam menos dispostos a obedecer. E quando finalmente caiu, de bruços, num leito de folhas secas, o corpo já não reagiu. Foi ali que os caçadores o encontraram, 3 dias depois. Um deles, ao vê-lo, apenas murmurou: "A terra cobra o que lhe tiram." Sempre. A justiça, naquele canto do oeste, não precisava de tribunais luxuosos. Bastava o silêncio da terra e o esquecimento. Os 2 capangas, por outro lado, foram capturados por moradores da vila após uma busca intensa. Homens e mulheres se organizaram com tochas, armas e coragem. Quando os encontraram escondidos em um celeiro abandonado, famintos e apavorados, foram entregues às autoridades da cidade mais próxima. Não houve fuga, nem piedade. Eles responderam pelos crimes cometidos e, pela primeira vez, conheceram a dor de enfrentar os próprios atos. Enquanto isso, a fazenda florescia. Lucas e Amélia reconstruíam tudo com paciência e alegria. Plantaram um novo jardim perto do poço. Refizeram a cerca do curral, lado a lado. Com o tempo, as mãos de Amélia, antes macias e cuidadas, tornaram-se mais firmes, marcadas pela labuta, mas também pela liberdade. E Lucas, com sua postura agora mais leve, permitia-se sonhar com um futuro que antes parecia distante demais. Certa tarde, enquanto descansavam sob uma figueira solitária no campo, ela se encostou em seu ombro e perguntou: "Você acha que isso aqui vai durar?" Ele a olhou nos olhos, demoradamente, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Depois respondeu: "Só acaba se a gente deixar. E eu nunca mais vou deixar nada nos separar, Amélia." Ela sorriu. E, pela primeira vez, não teve medo de acreditar. Os dias tornaram-se semanas. As semanas, meses. E aos poucos, a fazenda deixou de ser um cenário de fuga para se transformar em lar. A cada amanhecer, um novo capítulo era escrito. Amélia aprendendo a cavalgar sozinha, Lucas construindo um pequeno galpão para guardar as ferramentas, os 2 sonhando com uma horta maior, talvez até filhos. Havia planos, agora. Planos reais. No vilarejo, comentava-se sobre o casal da fazenda. As crianças da vila vinham brincar com o cão, e as mulheres traziam doces e mantimentos em troca de leite fresco. A presença de Amélia, tão doce quanto firme, conquistava a todos. E Lucas, antes temido pela sua reclusão, era agora respeitado, não pela força, mas pelo coração que, finalmente, ele deixará os outros verem. À noite, Amélia às vezes cantava baixinho, sentada nos degraus da varanda, e Lucas a acompanhava no violão antigo que herdara do pai. A música ecoava pelo campo como uma prece silenciosa de gratidão. O cachorro, deitado aos pés do casal, erguia as orelhas de vez em quando, atento ao som da felicidade. No silêncio daquelas terras vastas, havia uma certeza que pairava como promessa entre as estrelas. Juntos, nada poderia destruí-los. Porque o amor verdadeiro não é feito só de paixão, é feito de resiliência, de escolha, de mãos dadas mesmo nos dias difíceis. E foi esse amor que transformou 2 almas partidas em um só coração pulsando forte no meio do deserto. Naquela fazenda, a solidão tinha sido vencida. O medo, superado. A dor, cicatrizada. Ali, onde antes havia apenas poeira e silêncio, agora floresciam sonhos, risos, e um futuro onde o amor era a força mais poderosa da vida.